Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Frank. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Olá, boa noite, Frank. Tudo bem? Boa noite. Renato tá aí já. Pessoal, eu tô gravando, né? Depois eu disponibilizo aí para vocês a, a aula. Tudo tranquilo? Tudo Tem uma colega que certo? tá tentando entrar aqui, Tudo tá certo. gravando. E aí, Renato, tudo bem, cara? Quanto tempo, hein? Tudo bem. E aí? Tá me ouvindo bem aí? Tá legal? Estamos te ouvindo bem, sim. Então tá bom. Tudo certo. Isso aí. Então, o pessoal aí, tô no aguardo aí, né? Todo mundo concordou lá com o dia e o horário, mas o pessoal tá... Ah, chegou o Alexandre aí, como... Sempre tem um atraso. É o trânsito, né? Rapaz. Deixa eu dar mais um minutinho aí. A gente já começa, tá, Renato? Até porque depois tem o Paulo, então, pra gente manter aí o cronograma, tá? Eu tô tranquilo, tá? Pode ficar tranquilo aí que eu tô. Tá de boa aí. Tem alguém que tá vazando o áudio aí. Deixa eu ver quem é. Acho que é o Alexandre. Vou desativar aqui. Ah, Aí você consegue desativar os áudios aí, né? consigo, né? Como Se eu tô alguém com... abrir sem querer, porque aí. É, entendi. Ver se chega mais alguém aí. O Atílio tá aí. O Alex Freitas. Admitindo agora que o pessoal tá chegando, tá certo. Eu falei que eu ia entrar em 10 minutos também, então. Ô, Frank, essa Oi? turma toda é do sábado passado? É isso? Isso, é do sábado passado. Legal. Todo mundo recente aí, né? É, tá todo mundo aí tranquilo. Tem o... Nem todos são da medicina, viu, Renato? Por Ah, tá. Bom exemplo, saber. o Aham. Rodrigo é engenheiro, né, Rodrigo? Exatamente, sou engenheiro florestal. Acho que é o Legal. único no meio desse grupo aqui, né? Rodrigo é É. o normal aí, então, só para anotar aqui. Esse povo é doido aí. Oxe. Tem alguém que está com o áudio ativado. Bom, pessoal, sem mais delongas, né? Hoje a gente vai fazer as 2 aulas bônus, né? Que estava, como a gente anunciou lá no curso. E assim, essas aulas eu sempre escolho temas para mostrar para vocês ou aprofundar em temas que eu mostrei durante o curso, mas de uma forma até um pouco mais aprofundada. Então lá eu mostrei para vocês 2 temas que eu sempre gosto de estar complementando depois do curso, né? Um deles é a proteção financeira patrimonial, porque muitos de vocês ainda têm um certo, eu diria a palavra, preconceito com relação a seguro, né? Então é difícil as pessoas no Brasil, principalmente, entenderem que a importância que um seguro faz no seu processo de enriquecimento. Claro, na aula eu falo disso, mas como o tempo é curto, então eu não consigo aprofundar nisso, e principalmente em detalhes mais técnicos e tal, que aí também eu não sou capacitado. E a outra são os ralos financeiros, né? Um ralo que eu sempre abordo é a questão do planejamento tributário, mas hoje a gente vai aprofundar um pouco mais aquela questão lá dos créditos de financiamento. Eu comentei com vocês lá, de quem tem financiamento que pode estar pagando taxa de juro a mais. Então, o Paulo vai estar aqui hoje, que foi a pessoa que eu indiquei para vocês, que inclusive está fazendo um trabalho para mim,
né, nessa área, e ele vai aprofundar um pouco mais para vocês aí essa questão. Então, o Renato, né, o Renato é corretor de seguros aí, e ele que faz a minha proteção financeira patrimonial. Então, por isso que eu indiquei ele para vocês, para fazer a de vocês, ou pelo menos para orientar vocês, e também para estar aqui falando mais um pouco desse tema, tirando dúvidas, talvez colocando exemplos aí para vocês, e principalmente mudando o mindset de vocês, de que seguro é importante, tem que ter, para se vocês quiserem ser pessoas ricas e com saúde, tá? Porque, às vezes, um vacilo desse, a gente se preocupa tanto com as opções, comprar ações de vale, comprar ações disso, daquilo, e, às vezes, um problema de saúde pode botar tudo por água abaixo, tudo isso que você planejou aí, ou um acidente de trânsito, ou mesmo um processo ético profissional, enfim. Então, a gente tem que estar prevenido aí de todas as formas, tá bom? Renato, por favor, fique à vontade para conversar aí com o pessoal. Eu vou estar aqui, vou desligar meu microfone, mas eu vou estar aqui. Se entrar mais alguém na sala, eu admito aí. E eu estou gravando, depois disponibilizo para vocês, tá? Obrigado aí, Renato, por ter aceitado o convite. E vamos em frente. Legal, Frank. Obrigado aí mais uma vez por convidar, né? E aí, pessoal, assim, eu vou conduzir da mesma forma que a gente teve o último bate-papo aí com o Frank. Eu vou tentar, nesses 40 minutos aí que foram concedidos a mim, passar um pouco da nossa visão da área de proteção financeira patrimonial, né? Tanto pessoal, familiar e empresarial também, mas não com slide, com alguma coisa um pouco mais técnica para não cansar. O próprio Frank disse, né, que é um tema polêmico, né, que às vezes gera muito, talvez, preconceito, talvez resistência por ser um tema, né? O Frank é o bonzinho e eu sou o malvado, porque o Frank vai fazer vocês ganhar dinheiro e eu vou fazer vocês gastarem dinheiro. Porque a ideia, acredito que não tenha nenhum maluco aqui que queira usar seguro, né? Então, a gente vai falar de um tema que é para você tomar prejuízo, né? A verdade é essa. Então, quando você entra no conceito de seguro, a gente vai promover que todos nós, né? Claro que aqui a gente está falando para um público praticamente todo médico, com exceção, acho, do Rodrigo aí, que é engenheiro, mas existem produtos no mercado que é orientado o profissional contratar na esperança de não usar, né? Eu acho que todo o mercado segurador é isso. Acredito eu que a maioria tenha produtos de seguro, seja qual for, mesmo que você faça de forma até forçada. Tá falando ali o Brian, que é dentista, enfim, mas também é a área da saúde. Mesmo que você faça um seguro, talvez um seguro viagem, ou a maioria deve ter um seguro saúde ou um plano de saúde, eu tenho certeza que esse produto você quer tomar prejuízo, você não quer usufruir dele, né? Então, a ideia é eu conduzir um pouco aqui, falar um pouco do Grupo Marelli, do conceito que nós temos, como que a gente chegou até o Francinaldo, e eu desenvolvi toda a estratégia dele através dos seguros que ele possui, como que a gente ajuda os profissionais nessa área, e falar um pouco dos produtos, né? Não o que vocês encontram no Google, né? A gente vai encontrar, fazer uma forma um pouco mais digerível, né? Um pouco mais palatável aí para a gente entrar no tema. E eu não estou aqui com viés de venda, tá, pessoal? Então, assim, fiquem à vontade de perguntar letrinhas miúdas de contrato, dúvidas, por mais, entre aspas, boba que seja, para a gente tentar fazer um bate-papo um pouco mais né, interativo. E aí eu começo assim, resumindo, né, o Grupo Marelli são empresas da área de corretagem de seguro e consultoria em seguros. Nós damos consultoria para outros corretores, para outras corretoras em boa parte do Brasil, e também temos a parte de consultoria diretamente ao cliente e temos acesso hoje a todas as seguradoras. Então, a gente começa com termos, né? Porque o mercado securitário, existem vários termos. Os principais, né? Eu sou uma corretora de seguros que tenho acesso a todas as seguradoras. As seguradoras são as empresas que protegem o cliente final. E o corretor é a pessoa que vai intermediar esse elo, né? Então, quando a pessoa se torna minha cliente,
ela não tem nenhum risco. E se o Grupo Marelli quebrar? Se não acontece nada. Você está ligada diretamente na seguradora. É como se fosse a corretora aí de investimento, uma XP, por exemplo. E o outro termo são as apólices, seguros, cotação, proposta, apólice, né? Isso tudo tem aí os termos técnicos do seguro. Então, a gente faz esse trabalho já há 10 anos, a gente atende diversos profissionais do Brasil inteiro, nós estamos em BH e a gente faz um trabalho principalmente na área médica, mas a gente atende todos os profissionais, tá? Então, entrando já direto ao ponto para a gente não perder tempo, hoje, em cada profissão, existem produtos que a gente considera que são a base da proteção financeira. Então, quando a gente fala aí, mesmo dentista, engenheiro e médicos, né, a maioria dos profissionais, a gente entende, e é um conceito que a gente tenta levar para todos os nossos clientes, porque o brasileiro, aí eu vou falar num modo bem generalizado, já está acostumado a proteger o patrimônio. Então, ninguém se espanta quando uma pessoa fala que tem seguro de automóvel. A maioria tem. Claro que tem as exceções também que não tem seguro automóvel, mas a maioria já tem. Então, é algo que já está internalizado na cultura do brasileiro. Dificilmente a gente compra um automóvel 0 quilômetro e sai da concessionária sem um seguro já validado. Porém, o mais importante é o gerador de renda, né? Que não é o automóvel. O gerador de renda é o profissional que está ali dirigindo aquele automóvel. E na maioria das vezes, esse profissional está sem seguro. Está andando para cima e para baixo, trabalhando, exercendo a sua profissão médica, a sua profissão, seja ela qual for, com risco de acidente, com risco de doença, com risco de ter um processo jurídico contra a sua profissão. Tudo isso passando ano após ano sem essa proteção. Claro que nós temos pessoas que vão passar ilesas nesse processo todo, vai ter a carreira ali sem acidente, sem nenhum percalço, mas vai ter algumas pessoas que vão tomar um prejuízo se não se preocuparem com essa questão. Então, estrategicamente, existe uma ciranda financeira, um percentual que é adequado ao profissional colocar em seguros para ele caminhar tranquilo nas partes que mais interessam. Por exemplo, né, que o Frank aborda muito bem, que é o investimento. Então, para você caminhar tranquilo no seu investimento e fazer realmente o dinheiro trabalhar para você a longo prazo, você precisa estar respaldado. É o alicerce da obra, é o colchão da cama, é você ter um aparato por baixo para você não ter surpresas, né? E não dilapidar o que foi construído. Porque nós, aí eu estou falando da minha área, né? Nós já vimos situações de pagamento de benefício que a pessoa junta 20 anos de trabalho, 20 anos de construção de patrimônio e dilapida em 6 meses, né? Por causa de uma situação emergencial aí com um membro familiar ou com a própria vida. Então, isso aí é uma situação que a gente precisa se preocupar. Quando a gente fala dos seguros propriamente dito, né, em relação às coberturas, eu trouxe para abordar 4 produtos que são principais. Aí pedindo desculpa já ao Rodrigo, que na área dele acredito que esse produto não é tão relevante, mas ele precisa também, né, que é o responsabilidade civil profissional. E a gente vai trazer o seguro-saúde, que hoje, né, no mercado atual, é o mais comum, né, do mercado. Nós temos também o seguro de vida, e esse é o mais complexo, o mais que tem mais preconceito, etc. O seguro de incapacidade temporária e o seguro de responsabilidade civil profissional. Esses 4 produtos são a base da pirâmide. Então, nenhuma consultoria que eu faço ou alguém do meu time faça, nós não avançamos nos seguros gerais sem passar por esses 4. Porque não adianta eu proteger o carro do Francinaldo se eu não protejo o Francinaldo. Então, a gente passa por esses produtos. E eu quero fazer um overview geral nesses 4 para a gente ter uma noção da importância de cada um. Porque a ideia aqui não é falar condição geral, ler condição geral. O importante é a gente caminhar numa estratégia juntos. Então, o que eu vejo
Claro que, de novo, né, tem exceções. O que a gente vê muito é cada um puxando para o seu lado. Então, chega lá, você vê lá uma estrutura, uma pessoa na internet falando de investimentos. E aí ela fala, né, é importante investir, faz a sua conta na XP, em alguma corretora, e você investe, você compra opções, você vai fazendo. Aí o gerente de banco, que precisa fazer um meio de campo com você, ele te puxa para outro tipo de investimento, quer fazer também os seus seguros. Aí vem um corretor de seguros e puxa para o outro lado. Todo mundo vai estar certo, porque cada um justifica a sua estratégia. Só que se você não tem uma estratégia definida e alinhada, você vai caminhar durante anos e não vai avançar. Então a proposta aqui, né, trazendo, é que o corretor de seguros, o contador, o assessor de investimento, o mentor da área financeira, que no caso é o Frank, tenha todo mundo na mesma estratégia, alinhado no mesmo caminho, porque aí a locomotiva vai andar mais rápido e você vai chegar no resultado mais rápido. Não que os demais profissionais estejam errados, mas cada um segue uma estratégia diferente. Aí fica complicado de você seguir. Essa é a primeira ideia, o primeiro conceito que eu gostaria de passar. O segundo e último conceito é a questão da mentoria. Se eu vou numa academia e desejo, né, um corpo físico, estruturado né, e bonito e bem da minha concepção, e eu escolho um mentor, um personal trainer, uma pessoa que vai me orientar, a primeira coisa que eu vou fazer é seguir o que ele fala. Se ele fala assim, Renato, você precisa fazer agora abdominal. Eu falo, não, abdominal eu não quero. Eu quero já direto pegar peso no supino. Eu não vou ter o resultado. Então, o que eu fico percebendo também é, Francinaldo, como que você conseguiu a independência financeira? Aí eu fiz assim. Ah, não, seguro eu não quero fazer, tá? Eu também não quero fazer reserva de segurança. Eu quero ir já para o mercado de opções. É isso que eu quero. Então, você tem um risco de não ter o sucesso que o Frank teve. Porque você não vai seguir a estratégia. Então, a estratégia é feita para ser seguida. Dito isso, a gente entra nos principais produtos. Frank, depois você me fala aí o tempo, tá? Para eu para ver se está estourando o tempo, você me alerta aí, por favor. Beleza? Quando a gente fala de seguro-saúde, aí desses 4 produtos, pessoal, até falando da estratégia, o Frank tem os 4, tá? Seguro-saúde, seguro de vida, DIT e RC profissional. Então a gente está falando de uma coisa, não é vender o que eu não compro. Isso aí é muito comum no mercado também, né? Para você serve, mas para mim eu vou seguir uma outra estratégia. Então, tudo que a gente vai falar aqui, a gente tem para nossa família, ok? Quando a gente fala do seguro-saúde, porque a gente entende, quando a gente analisa um profissional na consultoria, seja ele qual for, a gente vai pegar aquele profissional e a família dele e procurar brechas na vida que possam ter, através de um imprevisto, um impacto financeiro para ele mesmo, para a família dele, para filho, para pais, para a empresa, para os funcionários, seja para quem for. Então a gente pega esse profissional e vai achar brechas. Quando a gente acha brechas nesse profissional, na maioria das vezes tem um produto de mercado, no mercado securitário, que cubra aquela brecha. Então, se eu vejo, Frank, você tem no seu consultório um equipamento muito caro, que se cair um raio, acontecer alguma coisa e tal, e ele queimar, você vai tomar um prejuízo muito grande. Aí eu vou no mercado, pego um seguro que cubra aquele equipamento e faço o seguro para ele. Quando a gente fala da vida, eu estou falando de principais situações. Quando a gente pensa numa situação que pode acontecer de você adoecer ou sofrer um acidente e precisar de uma internação mais grave ou de um tratamento mais longo prazo por causa de um câncer, por exemplo, a gente entra no seguro/plano de saúde. O mercado é o mais comum, né? Então, hoje, a classe B, AA, a maioria tem um plano de saúde suportando a família, né? Assessorando a família. E aí, quando a gente fala do seguro-saúde, a gente tem 2 órgãos que regulamentam, a SUSEP e a ANS. Então, é o mais complexo de todos, porque tem muita regra. Então, a maioria precisa de um CNPJ para contratar um seguro-saúde ou um plano de saúde, e ainda tem
aquelas seguradoras, né? aquelas empresas que oferecem planos também mais regionais e até mesmo no CPF, né? Talvez aquelas associações, a Qualicorp é uma delas, às vezes tem uma parceria lá na APM e tal, que vai fazer um seguro pessoa física, tá? Só que não se engane, você paga por isso, né? Tem um custo a mais para ter um produto como esse, tá? E o mais comum hoje que o mercado está virando muito é o CNPJ. Você tem uma empresa, tem lá você, o seu sócio, a sua família, e você contrata um seguro como esse. Então, isso é para respaldar você em tratamentos. Alguns médicos optam a ter um produto somente hospitalar, para urgência e emergência. Outros optam em ter um plano completo, que a gente chama de referência, que cobre também consulta, exames mais simples, check-up, procedimentos mais tranquilos. Isso vai de cada caso, não tem certo e errado, e isso vai impactar diretamente no preço, tá? Então, esse produto, ele é feito para essas emergências, para você respaldar a família no caso de uma internação. Quando a gente vai para o seguro de vida e DIT, que é outro lado da parte de seguro, hoje no mercado securitário, esses dois produtos se complementam. Então, quando você pensa num seguro, né, numa situação, perdão, grave e permanente, você está pensando no seguro de vida. O que cobre um seguro de vida? Via de regra. Câncer, doença grave, morte prematura e invalidez acidental e permanente, ou por doença. Então, essas questões são coisas que não têm reversão. A pessoa que teve uma doença grave, para sempre ela vai ter aquele diagnóstico. Se ela vier a faltar, é permanente também. E se ela tiver uma invalidez, também é permanente. Então, essas situações entra o seguro de vida. E aí, no mercado de seguro de vida, existem duas pernas, dois modelos. Os seguros temporários, que são a maioria, e os seguros vitalícios, ou resgatáveis e vitalícios. O Frank aborda o seguro vitalício no livro, tá? Na estratégia de enriquecer faz bem à saúde. Esse produto, o que é o ideal? A gente ter uma mescla e, dependendo de cada profissional, de cada pessoa, a gente vai colocar doses de cada um deles. O seguro vitalício, ele tem o viés de compra de seguro. Você vai contratar uma pólice, aquela pólice vai ser analisada agora, o seu perfil, a sua idade, a sua profissão, a sua saúde, o seu hobby, e uma vez aprovado, para sempre aprovado. Então, você não tem novas contratações, novas análises, e para o resto da vida você vai estar aprovado. Esse seguro é muito indicado para você ter um seguro na terceira idade sem pagar mais por ele, você não ter o enquadramento etário que geralmente acontece e o produto vai ficando mais caro, e você planejar o processo caríssimo de sucessão patrimonial. É para isso que serve esse produto. Então, você fala assim, peraí, eu vou deixar uma herança quitada, livre de tributação, livre de imposto de renda, livre de inventário, para minha família conduzir esse processo doloroso, caro e burocrático. E acreditem, todo mundo vai passar por ele. Ninguém vai ficar para semente. Então, é um produto que vai ser usado, vitalício. Os outros produtos, um detalhe no vitalício, tem barra resgatável. Então, tem muita gente que compra o produto e, pior ainda, muita gente que vende o produto falando de resgate. Você vai ter aqui uma poupança para a terceira idade. Você vai ter aqui uma aposentadoria garantida. Pessoal, segue o Francinaldo. Esquece isso. Não, o produto não funciona para ser resgatável. Não é para isso que ele foi contratado. Porque você vai ter rendimentos muito melhores em outros produtos que não o seguro de vida. Então, o seguro é para ser vitalício com a estratégia de compra de herança para inventário. Ponto. Ok? Quando a gente vai para o seguro temporário, né, para o outro modelo de seguro de vida, que é o temporário, que é o mais comum, né? A maioria dos seguros hoje são temporários, é para você, o nome já diz, resguardar um período da sua carreira, da sua idade, da sua faixa etária, do seu padrão de vida. Exemplo. Renato, meu filho tem 5 anos de idade. Então, você faz um seguro temporário para os próximos 15. Porque depois de 20 anos, teoricamente, o seu filho vai estar independente.
e o impacto financeiro que ele vai ter é menor do que você faltar ou ficar inválido com ele com 5 anos de idade. Esse é um exemplo. Tem dezenas. Eu não posso falar todos os exemplos aqui que vão perder a noite, mas uma dívida, uma contratação que você fez, um financiamento que você faz aí dos próximos 5 anos, você tem uma dívida, você contrata um seguro durante 5 anos para não deixar problema para ninguém. Você tem um filho de outro casamento e às vezes você faz um seguro para respaldar aquela família e não impactar no patrimônio atual. Tem diversas formas de você atuar com o seguro de vida. Tá? O seguro de vida é uma ferramenta muito volátil, muito, que você pode usar de várias formas dentro da sua estratégia financeira. Mas tenha o seguro de vida na estratégia, tá bom? E quando a gente vai para o outro lado, que é o seguro DIT, são coisas leves e temporárias, o oposto do seguro de vida. Aí é você quebrar o braço e ficar sem operar, é você se afastar por um acidente e ficar 6 meses sem estar pisando no seu consultório ou no seu trabalho. E quando você tem uma perda de renda, existe o produto que vai colocar renda na família novamente, naquele período de afastamento. Eu não encontrei ainda em 10 anos, já atendi mais de 3.500 clientes nesse período, e eu não encontrei ainda alguém que não precise de seguro de vida. Desafio qualquer um a me provar que não precise. Mas o DIT, a gente encontra pessoas que talvez não precisem do DIT, né? Ou precisem menos. Uma pessoa que tem uma renda de aluguel ou que tem um vínculo estatutário muito forte, que independente se ele estiver afastado temporariamente ou não, ele vai receber renda, ok. Agora, o seguro de vida sempre é necessário, tá? Mesmo que seja para processo de inventário. O DIT, o que você precisa pensar no DIT? Nesse momento que nós vivemos, atual, de pandemia, em março do ano passado, nenhuma seguradora, nem de vida, nem de saúde, nem do DIT, cobria a pandemia. Então, foi uma turbulência que vivemos. Depois, as seguradoras foram ajustando os produtos e cobrindo uma coisa ali, outra colar. A maioria das apólices de seguro de vida estão cobrindo o DIT, salvo as novas com carência de 90 dias na maioria das seguradoras. Algumas já estão isentando a carência. Quando nós falamos do DIT, a maioria dos DITs não cobrem COVID, afastamento por COVID, tá? Por uma questão estratégica atuária. Porque se as seguradoras fossem cobrir COVID, afastamento teria quebrado, né? Porque o cálculo atuarial que foi feito não está preparado para o COVID. De resto, o que você precisa pensar no DIT? Tá? Você precisa pensar que não pode ser coisa eletiva, né? Então, ou seja, são coisas que você não espera. Por exemplo, peço desculpas, pessoal, estou ficando sem voz já. O DIT, ele vai cobrir coisas que você não espera. Doença, qualquer doença que te afaste do seu trabalho, ou acidente, certo? Gravidez, cirurgia plástica por estética, todos esses procedimentos que você poderia escolher não estão cobertos no DIT. E o importante é você pensar no seguinte: tudo que está no seguro, o DIT principalmente, o que vale é o fato gerador. Então imagina, vou dar um exemplo que dá para ilustrar bem. Se você sofre um acidente qualquer e depois você tem uma queimadura naquele acidente e você precisa fazer uma cirurgia plástica, vai estar coberto pelo DIT porque o fato gerador é acidental, diferente da cirurgia plástica por estética. Por outro lado, se a mulher tem uma gravidez e se torna uma gravidez de risco e depois ela fica afastada 3 meses por causa disso, não está coberto, porque o fato gerador é eletivo, tá certo? Esse é o exemplo básico do DIT. Um outro exemplo muito comum de acontecer é a questão do DIT ainda, franquia e carência. Então, a franquia é um produto que é cobrado em todo o DIT, como se fosse uma franquia de automóvel. Quando você usa o seguro automóvel, você paga uma franquia, um valor, espécie, para a seguradora cobrir o teu
sinistro, né? O teu bem. No DIT existe uma franquia entre 7 dias e 15 dias. A maioria 10 dias. Então, exemplo, se você sofre um acidente, fica 90 dias afastado. Você vai ter 10 dias de franquia. Então, a seguradora vai te pagar 80 diárias e não 90. E uma outra coisa é a carência. A carência geralmente é feita uma única vez, quando você contrata pela primeira vez o produto. Geralmente para doença. Então, se você contrata, por exemplo, a maioria dá 60 dias de carência. Se você contrata um DIT hoje e mês que vem se afasta por doença, você ainda não está coberto. Não precisa nem acionar, porque vai ser negado. Depois de 60 dias, você já está coberto tanto para acidente quanto para doença. Para acidente não há carência, tá? Essas são as regras do DIT, tá bom? E geralmente a contratação é feita baseada na despesa ou na renda. Uma coisa ou outra, depende da consultoria. Então, se você tem lá uma renda de 20 mil por mês e você tem uma despesa de 15, você pode contratar um DIT de 20 ou um DIT de 15. Ou, se você tem uma renda, por exemplo, de aluguel de 5 mil e você queira abater isso, a gente faz um DIT de 10 mil, por exemplo. Que aí você vai estar coberto na sua despesa. E por último, perdão de novo, pessoal. Por último, o RC profissional. O RC profissional, e aí tem profissões que talvez precisem menos e tal, como o Rodrigo, tem que analisar, né, a questão da engenharia. Mas existem profissões que podem causar danos a alguém, né? Arquiteto, contador, advogado, médico, né? São profissionais, enfermeiro, dentista. São profissionais que, no ato da sua profissão, podem cometer erros ou intercorrência que o paciente pensa que é erro, e aí é um problema, e ele pode te processar. Quando ele te processa, gera um turbilhão de coisas que podem acontecer. Primeiro, o desgaste. Mesmo que você seja inocente. Não errei, não tem problema nenhum. Tomou um processo. Vai ter custo com o advogado, até você provar que você não é culpado. E aí, a justiça determina que quem causa dano a alguém precisa ressarcir o dano. E esse dano geralmente é financeiro. Então, o profissional médico, ele coloca na frente o patrimônio dele. Então, se você tem um processo e não tem um respaldo, o teu patrimônio fala na frente. E às vezes você demorou ali 10 anos, 15 anos juntando um patrimônio que é dilapidado para você indenizar alguém. Eu tenho certeza que nenhum médico em sã consciência planejou, eu vou juntar esse dinheiro aqui, eu vou comprar esse apartamento, porque se eu for processado lá na frente, eu dilapido ele, vendo e pago o processo. Ninguém planeja o imprevisto. Ninguém planeja ficar doente. Ninguém planeja ficar inválido nem morrer precocemente. Então, para isso existe a apólice de seguro. E a apólice de seguro do RC profissional é uma apólice que você contrata e coloca ela na frente do seu patrimônio. Então, se você tiver um processo, o processo correr e você for culpado e precisar indenizar, você tem uma apólice na sua frente. E blinda a sua carreira e blinda o seu patrimônio. É para isso que o RC profissional serve. E aí, dentro aí eu estou falando para o médico, tá? Dentro da classe médica, existem as especialidades. Dependendo da especialidade, você paga mais caro porque o risco é maior. Dependendo da especialidade, você paga mais barato que o risco é menor. Tá certo? Falando de dentista, né? O Brian, né? O Brian é dentista. A pessoa tem um risco. Se ela faz bucomaxilo, é outro risco. Então, depende da situação. Francinaldo, neurocirurgia, está no risco médio para cima, né? O oposto, né? Homeopatia e cirurgia plástica são os dois extremos hoje do mercado, tá? Falando da questão aí. E aí tem contador, tem fisioterapeuta, tem várias profissões que têm esse produto para contratar. Então, como eu disse no início e finalizo, para a gente talvez ter algum bate-papo aí, a questão: encontramos uma brecha, buscamos no mercado um seguro que proteja aquilo. Dificilmente hoje a pessoa vai estar 100% protegida. 100%, está blindado, realmente.
porque tem sempre brechas que o mercado vai encontrando e vai acontecendo. Até pouco tempo atrás não existia seguro cibernético. Hoje já existe seguro contra invasão. Então o mercado vai se adaptando à realidade atual. Certamente essa pandemia, quando passar, vai mudar o mercado segurador. Vão ter produtos aí para essas questões e tal. Isso é muito dinâmico. Por isso que o nosso trabalho é de acompanhamento a médio e longo prazo. Porque às vezes tem pessoas me ouvindo hoje solteiras sem filho, daqui a um ano casou, daqui a 2 anos tem filho, outras que têm filho, o filho cresce e fica independente. Então isso tudo vai mudando e a gente vai precisando adequar os seguros ao longo do tempo. Tá certo, pessoal? Então, eu acho que esses 4 produtos, né, esse overview que eu dei entre os 4 produtos, é para acender uma luz para você pensar nisso antes de começar a avançar com o Francinaldo nas questões aí de investimento, etc. Fazer o seu planejamento financeiro, fazer a sua proteção financeira, fazer a sua reserva de segurança e aí você caminhar. E é claro, eu estou falando aqui no geral, cada pessoa que está aqui e depois vai nos ouvir é um trabalho individual. Né? Eu preciso desenhar para o Brian, para o Rodrigo, para o Alex, para todo mundo que está aqui, um produto específico. Porque o que eu fiz para o Francinaldo eu não vou fazer para o Rodrigo. Não tem como. O Francinaldo é outro perfil, é outra composição familiar, é outra estratégia. Então a gente vai trabalhar, caso vocês queiram, né, que a gente trabalhe, 1 a 1. Então aí entra no individual para a gente finalizar. Acho que é isso, Frank. Eu acho que esse recado aí é o que eu tinha para passar para a turma. Se alguém tiver alguma pergunta específica de condição geral ou de letrinha miúda de segurador, eu estou à disposição. Pessoal, olha, eu, né, felizmente, nunca precisei usar meu seguro, mas eu tenho várias histórias de alunos meus e realmente é uma diferença muito grande para proteger o patrimônio de vocês, relacionados à questão de inventário, até questão de indenização mesmo. Né? Eu posso colocar algumas histórias genéricas aqui, né? Em novembro de 2019, um casal que tinham feito o meu curso, o esposo anestesista e a esposa oftalmo, ele com 52 anos, ele infartou na sala de cirurgia, estava anestesiando, né? Estava trabalhando, teve um infarto e morreu. Né? Graças à apólice de seguro deles, ela recebeu em menos de um mês toda a indenização que era relacionada ao seguro. Só para vocês terem uma ideia, ela é minha aluna de mentoria e o inventário das outras coisas está rolando até hoje. Negócio de apartamento, até a conta dele na corretora da XP foi bloqueada e ela não consegue mexer enquanto não acabar tudo isso. Mas a parte que era do seguro ela recebeu, que era um valor considerável, quer dizer, num momento tão difícil na vida de uma pessoa, que é a perda de um ente querido, você ainda tem esses problemas burocráticos aí, né? Então, o seguro como instrumento de sucessão patrimonial muito bom, era o seguro de vida, né? O seguro de vida resgatável, vitalício. E um outro colega, que é um cirurgião vascular, ele teve, durante um procedimento endovascular que ele estava fazendo, ele teve uma síndrome de Wallenberg, né? Quem é médico aqui, é um AVC no tronco cerebral, que é um quadro extremamente grave. E o período que, como foi uma doença grave, ele ficou internado, recebeu a diária hospitalar, recebeu a indenização por doença grave, e foi o que ajudou ele a não se desfazer de ativos, né? Por sorte aí, por fato dele ter sido cuidado a tempo, ele se recuperou, voltou ativa tudo, mas nesse período em que ele ficou lá quase um mês aí na UTI, que é um quadro que envolve dificuldade para respirar, às vezes tem que usar sonda, né, para comer e tal, foi o que segurou ele, entendeu? E ajudou bastante. Ele recebeu, acho que o valor por alto, uns 400 mil por doença grave, que era o valor que ele tinha, mais a questão da diária hospitalar, que foi o que ajudou ele nesse período. Então, assim, esses 2 exemplos assim bem, né, reais aí para mostrar para vocês da importância disso. Eu acho que a imprevisibilidade das coisas, ela nos obriga, se a gente quer ser pessoa rica, isso que eu falo para vocês, né? O rico tem seguro de tudo, gente. Se você for nos Estados Unidos,
você, sem seguro de responsabilidade civil, você nem entra no hospital para atuar como médico. Então, assim, ponto. Ou você tem ou você não trabalha aqui, você não atua. Então, claro, o seguro não vai nos tornar displicentes, né, descuidados. Mas, pô, você pode ser o melhor motorista do mundo, né, e obedecer todas as leis de trânsito, mas alguém pode bater no seu carro. Por isso que você faz o seguro. Quer dizer, mesmo que você não esteja diretamente envolvido. Pode acontecer alguma coisa que não tem nada a ver com você, mas que vai te envolver. Se o problema for no hospital e você estava lá no dia de plantão e tal, alguém aí foi lá, assim. Então, dentro da estratégia Enriquecer Faz Bem à Saúde, a proteção financeira patrimonial é mandatória, tá? Porque vocês não podem ficar à mercê dos eventos fortuitos que podem acontecer tanto na área da saúde quanto na área profissional, né? Como a gente já falou aqui. Então, quem não tem aí tem que fazer. Quem já tem, aconselho a conversar com o Renato, rever se está tudo ok, porque também tem isso, né? Eu acho que o Renato não falou na apresentação, mas às vezes, eu já tenho meu seguro, pô, tô bem de... Mas aí você vai ver, o teu seguro tá mal feito, os recursos estão mal alocados, está cobrindo coisa que você não precisa, está deixando de cobrir o que você precisa. Nós tivemos um caso assim, né? Um casal de colegas lá de Santos. Foi um caso que quando ele percebeu isso, ele queria, digamos assim, ficou com muito ódio de quem fez o seguro para ele, porque vendeu um produto que ele pagava caro e que não estava protegendo ele de nada, entendeu? Enfim, então tudo isso é importante vocês reverem para que vocês tenham tranquilidade para investir no mercado de opções, para comprar ações, para investir nos Estados Unidos ou o que quer que seja, tá? Então, E quem uma tiver coisa, Fran, dúvidas aí, coloca aí. Só completando que eu deixei de falar, que é importante que você comentou aí, né? Casos, a gente tem centenas aí de casos, mas é um mercado, principalmente o seguro de vida e o DIT, né? E talvez o seguro saúde, dependendo dos casos, não há tempo de remediar, né? É um negócio que você tem que contratar saudável e tudo certo. Exato. Porque se você esperar acontecer algo, pode ser que você não seja mais aprovado. Então, isso aí é um ponto também ou se importante. for, vai ficar um troço muito caro, muitas vezes. Então, legal. É tem uma pergunta aqui da Liara. Cheguei um pouco atrasada. O Renato trabalha com qual seguradora para seguro de vida resgatável? Então, Renato... legal. Ô, Liara, bem-vinda aí, obrigado. As seguradoras a gente trabalha com todas, tá? A gente tem acesso a todas as seguradoras, sem exceção. Mas as principais de mercado, a gente vê aí a Prudential, a Omint, a Mongeral, a Porto Seguro, talvez, a Mafre. Tem vários produtos de mercado. A gente tem que entender o teu perfil para ver o que vai adequar. E até mesmo, às vezes, né, uma informação que talvez ninguém saiba, para um profissional, a gente geralmente usa de 3 a 5 seguradoras para proteger uma pessoa, estrategicamente. Então, o Frank não é cliente de uma seguradora só. Tem uma estratégia por trás. Porque, às vezes, a seguradora que tem o melhor DIT não vai ter o melhor seguro de vida e assim por diante. Tá? Outra dúvida, pode falar aí. Sem problema. eu posso dizer que todas, hoje eu tenho... eu posso dizer hoje que eu tenho seguro de saúde de uma seguradora, seguro de vida de outra seguradora, DIT de outra seguradora, responsabilidade civil de outra seguradora. Então, são 4. Tá vendo? Essa é a média. De 3 a 5. Então, o Frank tem 4. Está na média. É isso aí. Outra dúvida. À medida que o meu salário for subindo, muda-se também o valor do plano contratado na seguradora? O plano contratado, não. O que muda é a estratégia, porque aí a gente tem que conversar. É a mesma coisa, fazendo uma analogia pobre. Se você tem um carro na garagem que custa 80, você vende e compra um de 150, você muda o seguro. Então, se você tem um padrão de vida hoje de 20, e daqui a 3 anos a gente senta novamente, você ganha 40 e gasta 30, o seu seguro já ficou defasado. A gente tem que mudar. Aí, baseado no novo seguro, você vai ter um pagamento adicional. Tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? E que são válidos por 1 ano. Quem está falando? É a Braine. Ô, Brian, é o seguinte.
Depende do seguro. O temporário mais comum, aquele modelo mais antigo de seguro, eles têm renovação anual, que pega o enquadramento etário. Quanto mais velho, vai renovando. Mas hoje tem produtos temporários de 5 anos, 10 anos, 20 anos e até os vitalícios, né? Então, se você tiver um produto de temporário, mas de um prazo maior, ele vai renovar só naquela data. Tá certo? Ah, então não é anual. Não, nem sempre. Nem sempre é anual. Tá. Tá? Aí depende Tá. do produto que for colocado na sua estratégia, na sua pólice. Via de regra, desses 4 que eu citei, os que renovam anualmente não tem opção é o seguro saúde, que todo ano pega o enquadramento etário, e o seguro de RC profissional, que é similar ao seguro automóvel. Você contrata e todo ano vai ter a renovação do produto. Tá bom. Obrigada. Imagina, tranquilo. Será que mais alguém, Frank, tem alguma dúvida? O Acho bom é que a não. letrinha miúda. Ei, Renato, deixa aí o seu contato. Ah, não. Se Sim. alguém pode ficar à vontade, tá? Quem quiser perguntar. O Renato, eu já compartilhei o contato dele lá no grupo, né? Inclusive, o Renato, além de ser, né? Eu diria, além de ele trabalhar com isso, ele também é um excelente educador nessa área. Ele tem uma linguagem que faz a gente entender esse processo, dado que não é a Obrigado, nossa Frank. área. Então, isso é muito bom. Eu sempre gosto de assistir às aulas dele, porque eu sempre aprendo alguma coisinha lá que como eu não sou da área, né? Então, é muito importante, se vocês tiverem dúvidas, quiserem perguntar para ele lá, mesmo que não seja aqui na live, fique à vontade, tá, pessoal? O importante é vocês estarem protegidos. Eu acho que isso é o que tem que ficar aqui da Exatamente. mensagem. Se vocês querem Independente ser se for ricos e com saúde, tem que estar protegidos, tá? Legal. Só respondendo a Lira aí, sim, Lira, eu passei aí o WhatsApp meu direto, tá? Que é o 011, e tem esse link aí, calendar.com/Grupo Marelli/SMA, Saúde Mais Ação. Nesse link exclusivo para os alunos do Francinaldo, você tem minha agenda completa. Aí você pode agendar, né? Depois do horário comercial, tem sempre um horário disponível aí para a gente conversar, tá bom? Legal. Obrigado aí, Renato. Se quiser continuar aqui com a gente, ouvir o Paulo agora. Então, Claro, vou continuar assim. Obrigado a todos esclarecidas aí. aí as dúvidas da proteção patrimonial, vamos ouvir agora o Paulo. Oi, Paulo, pode ativar sua câmera e seu áudio sobre Valeu. a questão uma questão muito importante, né, no nosso enriquecimento, porém pouco abordada, que é a questão de financiamentos, né? Então, Paulo me abriu os olhos para isso no começo do ano passado. Eu também não sabia, tá? E numa live aí, o Paulo foi meu aluno aí do curso Enriquecer Faz Bem à Saúde, e um dia ele me chamou para uma conversa aí e me expôs essa situação que eu até então não tinha atentado para ela. E por isso eu achei tão importante dentro daqueles controles de ralos financeiros, já que grande parte dos profissionais autônomos tem algum tipo de financiamento, seja de imóveis, seja de carro, seja de cheque especial, seja de empréstimo consignado e tal. E vocês têm que tomar cuidado, porque vocês podem estar sendo lesados, né, pela instituição financeira, quando ela promete cobrar um determinado valor, uma determinada taxa de juro, e quando você vai ver, o valor que está sendo cobrado é maior, né? Então, o Paulo faz um trabalho nesse sentido, de ir atrás desse excedente para recuperar para o cliente. E tem tido bastante sucesso aí nas situações que ele está vivenciando. Inclusive, eu me tornei cliente dele, né? Como eu falei para vocês no curso, o imóvel que eu tinha era financiado e quando ele fez a análise para mim, ele viu que eu tinha pagado um determinado valor a mais aí, que agora a gente está tentando recuperar aí, tá bom? Então, eu quero que vocês prestem atenção aí, e quem quiser também se sentir interessado e motivado, pode estar entrando em contato com o Paulo. Eu passei o contato dele lá no grupo, porque eu penso sempre assim, né? Quantas ações da Vale ou quantas ações do Itaú eu estou dando a mais aí, né? Que eu poderia estar na minha carteira me gerando renda, me gerando dividendos e me gerando ganhos com opções. Então, espero que vocês pensem da mesma forma, tá bom? Paulo, obrigado aí por ter aceitado o convite. A gente está gravando aqui.
Fique à vontade aí para conversar com o pessoal e pelos próximos 45 minutos, tá bom? Boa noite a todos, tudo bem? Boa noite, Francinaldo. Bom, pessoal, eu sou advogado, tá? Meu nome é Paulo Macedo, sou daqui de Belém do Pará, nosso escritório é especializado em direito bancário, tributário e previdenciário. E o que eu venho aqui tratar com vocês é justamente essa questão desse direito bancário, né? Que muitas vezes passa despercebido. E eu vou compartilhar com vocês a tela para vocês verificarem um contrato bancário com algumas ilegalidades, né? É comum, quando a gente fala do direito bancário, né, eu trouxe para vocês visualizarem realmente algo na prática, mas é comum que a gente sempre se atente só aqui, né, os juros remuneratórios. Né? Essa é geralmente a forma com que a gente vai, se aqui a taxa anual está 8,46 de um banco, no outro está 8,3, o outro está 8, então vou pelo que está mais barato. Primeira dica que eu deixo aqui para vocês procurem sempre se atentar pelo custo efetivo total. O custo efetivo total, ela é uma taxa, né, uma taxa anual que ela foi criada pelo Banco Central para justamente ela foi destinada para os consumidores para dar essa transparência, né, nesses encargos bancários, porque olha a complexidade de um contrato bancário. Olha essa complexidade. Então, para dar uma forma, para respeitar o Código de Defesa do Consumidor, o custo efetivo total ele se torna uma operação assim fácil de visualizar, porque não é que, na verdade, eu estou contratando 8,46% ao ano, que é esse que é o meu custo efetivo total. Na verdade, aqui que está a resposta. O meu custo efetivo total do meu contrato, incluindo todos os encargos bancários, tributos e tudo mais, é 9,56% ao ano. Né? Então, às vezes, a gente tem aquela falsa sensação de contratação. Quando a gente compara entre bancos, a gente tem sempre que verificar, na verdade, né, o consumidor tem que olhar o custo efetivo total e não os juros. Só que aqui na nossa prática, nós nos deparamos com uma coisa muito mais gritante, né? É realmente bem grave isso que nós situamos, porque, assim, quando a gente verifica que os juros remuneratórios, não, tudo bem, é que a gente sempre começa a análise pelo mais comum, né? Juros remuneratórios, se está respeitando ou não o teto do Banco Central e tudo, se tem alguns juros abusivos, capitalização, enfim, muitos bancos vêm se adequando, né, em razão de muitas derrotas judiciais, vêm alterando a prática e muitos vêm tirando essa prática do contrato, inclusive. Né? Ainda existe, obviamente, daqueles bancos menores, os de médio porte, tudo, e até dos grandes, na verdade, mas a gente vê que tem esses juros remuneratórios aí abusivos. Só que o foco principal que eu queria aqui mostrar para vocês foi algumas violações aqui no próprio cálculo do custo efetivo total, que deveria ser algo transparente para o consumidor, e os bancos encontraram uma forma de alterar exatamente aqui, né? Essa informação que eles alteraram. E então, não são todos, obviamente, né? Não são todos que estão equivocados nesse sentido, mas nesse contrato específico que eu trouxe para vocês, inclusive do nosso professor Francinaldo, né? Ele me autorizou aqui mostrar o contrato dele. Esse custo efetivo total, ele está totalmente, ele contratou 9,56%, achando, mas na verdade o que ele contratou, essa é a planilha do cálculo que a gente efetuou aqui no escritório, do dele, tá? Do próprio professor Francinaldo. Na verdade, ele não está contratando 9,56%, ele está contratando 10,17%. Olha a diferença disso. Olha que situação realmente bem desconfortável, né? Porque o custo efetivo total tinha que ser uma segurança para o consumidor. Só que a fórmula do Banco Central é uma fórmula tão complexa, né, numa primeira análise, que é muito fácil de burlar e tudo, fica muito para aquelas questões técnicas, né? Então, por isso precisa-se de um perito, de um cálculo para verificar, que na prática, enfim, a gente não consegue visualizar. Nesse caso concreto, para vocês entenderem a sistemática que a gente adota aqui no escritório, a gente até faz essa evolução, tudo nos moldes do contrato, número de amortização, a gente usa os juros contratados e tudo mais, de todas as parcelas por data, ótimo. Mas depois, aplicando a fórmula aqui do custo efetivo total, que a gente encontra essa discrepância de 10,17%, a segunda etapa é a gente... Deixa eu ver aqui para afastar isso. Pronto. A segunda etapa é a gente encontrar qual é o juros certo aplicado. Né? Bom, se na verdade eu contratei 9,56%, mas o banco está me cobrando 10,17%, como é que eu posso ter esse reajuste judicialmente? Então, determinaria uma redução dos juros remuneratórios, que é o lucro do banco, né, de uma forma com que ele se adeque
a um patamar com que, nos cálculos, ele atinja os 9,56% contratado, porque aqui é a base que o juiz determina. Se no contrato o pacto sunt servanda determina que o consumidor contratou 9,56% de custo efetivo total, é esse o valor que tem que ser pago por ele. No meio tem diversos encargos. Tem aqui, olha, tem os juros, seguros de morte, seguro por danos, não é do nosso colega, né, que é da questão de seguradoras, mas aqui já tem o seguro por morte, por invalidez, por danos físicos, tarifa de administração. Então, todos esses valores estão embutidos pelo financiamento do banco. Tá? Todos estão embutidos. Todos eles são considerados no cálculo do custo efetivo total. Acontece que, nesse cálculo aqui aprofundado, vejam quanto seria o valor correto, né? Porque quando a gente identifica o erro no custo efetivo total, a gente demonstra quanto deveria pagar. Olhe quanto deveria ser os juros, o juros correto cobrado para o professor Francinaldo. 0,6546%, quando na verdade estão cobrando 0,7%. Ah, pouquíssima diferença, 0,05%, grandes diferenças. Não faz, porque se vocês verificarem a evolução do contrato, o saldo devedor, ele vem sendo amortizado gradualmente. Os juros, a fórmula dos juros, ele tem relação com o saldo devedor. Então, imaginem um contrato de 420 meses, vejam quanto é isso. 420 meses, a uma alíquota de 0,7% sobre uma base de cálculo de financiamento de um valor mais alto, né, acima de R$500 mil, com certeza é um valor considerado. É por isso que a gente demonstra aqui, inclusive, essa diferença devida no caso concreto, né? Isso daqui no caso do professor Francinaldo. Nesse caso, um proveito econômico para ele, numa ação dessas, olha quanto ele está entregando para o banco. 76.183 que poderia estar sendo investido nos dividendos. E, na verdade, estão sendo destinados para os bancos. Mas ainda tem mais um fator judicial dessa questão. Caso o banco se recuse, né, venha se recusar a uma tratativa extrajudicial, né, vejam quais são as consequências para isso quando o Código de Defesa do Consumidor é desrespeitado e é demonstrada a litigância de má-fé do fornecedor de serviços. É aplicada uma multa em dobro, que é previsto pelo próprio Código de Defesa do Consumidor. Então, muitos processos terminam numa situação dessas, numa penalidade em dobro do valor que foi indevidamente pago. Até o presente momento, esse valor foi pago, né, de acordo com a evolução do histórico. Olha quanto pode ser devolvido, 152 mil ao todo. É demorado, é um processo realmente que justiça não tem previsão para finalizar e tudo, mas é algo interessante que eu queria deixar vocês cientes dessas análises, né? Porque essa daqui, nessa parte da tabela, só para deixar vocês cientes também, é um teste que a gente faz só para confirmar se realmente o índice da porcentagem que a gente encontra, se batendo, fazendo uma reanálise, a gente vai achar todos os elementos que estavam no início do contrato, entendeu? Como se alterando o juros remuneratório, eu vou atingir aquele meu custo efetivo total que tinham me prometido de 9,56%. É só uma cautela. Mas, enfim, o interessante de mostrar isso tudo para vocês é para mostrar como que muitos consumidores são lesionados, né? Não são todos, né? Até por isso que aqui no escritório a gente até faz uma análise prévia e tudo, inclusive até sem custos, né? Para justamente ver se a pessoa tem esse direito ou não, né? Para não entrar numa aventura jurídica, né? Até porque tem as custas, tem os ônus processuais desse trâmite. E essa é uma das observações, né? Que é a mais gritante, ao meu ver, porque o custo efetivo total é um método de proteção do consumidor. Mas uma segunda questão, né, de um outro cliente, já não é mais do professor Francinaldo, existe, por exemplo, isso daqui é até uma ação judicial já, que só para mostrar para vocês outros pequenos detalhes que passam despercebidos enquanto que os bancos não lucram nesses deslizes. Nessa situação hipotética, por exemplo, que essa pessoa fez esse financiamento com valor de 740 mil reais, essas tarifas, vejam essa situação. Aqui, olha com o que veio no contrato. Registros cartorários, esses são os encargos bancários, são os encargos acessórios que são incluídos, né, nesse financiamento, no contrato de financiamento. Nessa situação, a pessoa que contratou falou, bom, além do meu financiamento que eu quero realmente, que é os 740 mil reais, eu tenho que pagar essas despesas acessórias, que sim, em regra, a maior parte delas são sim legítimas, tem inclusive autorização do Banco Central e tudo, já está classificado pela STJ, mas muitas de forma de métodos totalmente desrazoados. Nessa proporção dos registros cartorários aqui de 23.400, por exemplo, esse foi o valor em que o banco falou, olha, eu vou incluir
no financiamento de vocês, os custos inerentes ao registro do cartório de imóveis depois da finalização do financiamento, com eventual averbação desse contrato nos cartórios, R$ 23.400. Acontece que, quando a gente verifica, acessando o próprio site das tabelas cartorárias, né, a Noreg São Paulo, verifica-se pela tabela oficial que para imóveis com valor desses na proporção de 1.200.000 a 2.014.000, veja quanto deveria ser a custa do registro. 3.467. E não 24.000 que o banco incluiu aqui de forma arbitrária, 23.400. Vejam essa diferença, que mais uma vez vem aquela lógica. Além de ter uma diferença monetária evidente de imediato, que na verdade aqui deveria ter 3.200, 3.400 ao invés de 23.000, ainda tem todos os efeitos de um juros acumulado ao longo de 420 meses, com mais juros e tal. Vejam quanto que isso vira no final do mês. No final do mês não, né? No final de 2 décadas. Além disso, o imposto de transmissão de bens, o ITBI. Outra questão aqui no escritório, como eu falei, nós também somos referência aqui na parte de tributário. E o ITBI também é das questões que a gente analisa aqui, da questão dos encargos. Olhem essa situação no mesmo contrato. O banco incluiu um valor de 39.000, falando, olha, 39.000 porque eu vou pagar o ITBI, venda entre partes, ato oneroso, totalmente possível cobrança de ITBI, totalmente possível cobrar no contrato bancário. Só que qual é a questão? Esse montante está correto? Esse contrato é de um contrato de uma pessoa que mora em Campinas. A legislação municipal de Campinas, ela determina que o valor do ITBI, pelo menos que estava em vigor em 2014, que foi quando foi assinado esse contrato, que é lei vigente no momento da celebração do ato, previa que a base de cálculo ela seria sobre o valor venal dos bens. Valor venal não é valor de mercado. O banco claramente utilizou o valor de mercado, porque o imóvel valia um bom dinheiro. Então, eles aplicaram essa alíquota em cima de uma base de cálculo extremamente onerosa, que ao invés de 39.000, na verdade, se fosse aplicar em cima do valor venal, conforme consta aqui no carnê de IPTU desse cliente, não era 39.000 que eles deveriam pagar, né? Nesse caso aqui, era 18.988. Então, vejam só essa diferença. Praticamente 18.000 de diferenças aqui, mas essa diferença de quase uns 17.000, que agora estou falando de cabeça, né? 17.000 mais essa diferença de 18, quase 40.000 só de direito material, só de custas materiais, digamos assim. Não estou nem incluindo aqui juros e correção monetária. Entendeu? Então, aqui são situações que a gente tem como mostrar para vocês esses cuidados, né? E a importância de uma análise cuidadosa sobre esse contratos de financiamento, porque vejam só quanto que um custo desse que a gente nem imagina, a gente já tem todo aquele custo de pagar a parcela mensal. Vejam só no que pode resultar no final das contas, né? Valores muito altos que deveriam estar sendo investidos, né, na bolsa de valores, né, opções e tudo mais, né? Então eu trouxe, né, a proposta realmente era trazer de formas assim. Existem outras análises, obviamente, né, mas essas de hoje eu separei mais para ser mais imediato, mostrar questões práticas para vocês nesse sentido, até porque os juros varia muito conforme contrato a contrato, né? E os juros remuneratórios, né, não é só a única forma da gente analisar um contrato de financiamento se é válido ou não. Tem todos uns detalhes de dentro de cada contrato, tipo os encargos deles e o custo efetivo total, que são objetos de análise que pode fazer você até ganhar um dinheiro, né, de restituição. Então, fiquem sempre atentos a isso. Infelizmente, o custo efetivo total, que deveria ser a forma única e simples para verificar e comparar contratos, conforme foi demonstrado, existem na prática bancos alterando essa fórmula de cálculo, que passa despercebido sim, né? Mas que tem medidas para isso, né? Obviamente também que é sempre importante atentar que qualquer ação judicial ela implica alguns riscos, mas é justamente por isso que é sempre bom vocês procurarem profissionais que façam uma análise prévia, faça uma evolução do saldo devedor, justamente para dar essa segurança para vocês, para não haver uma aventura jurídica, né? Tudo muito bem documentado, tudo fundamentado. No processo judicial é uma questão extremamente lucrativa nesse sentido, né? E o tempo? Vai demorar muito tempo, não vale a pena. Não, vale. Porque quanto mais tempo também demora a ação judicial, é o tempo que vocês estão pagando para o banco. E nessa situação de vocês estarem pagando para o banco, o que acontece? Bem aqui, olha, nas diferenças. Além de haver correção monetária, taxa de juros também a favor de vocês, índice de correção monetária, taxa de juros, ainda existe também a base de cálculo aumentada para que
tudo que foi pago de forma indevida seria devolvida em dobro, sendo demonstrada a litigância de má-fé. Então, essas são as dicas, né, que eu quis até aqui mostrar para vocês, né, até para não me prolongar muito, não sem necessariamente entrar em detalhes técnicos muito aprofundados, assim, para não, até porque isso envolve aqui uma perícia contábil de toda essa evolução. Mas essas dicas aí vão fazer diferença na vida de vocês da próxima vez que vocês forem fazer alguma contratação de banco, né? E lembrem também, essa tabela, uma dica também de análise. Essa tabela é uma tabela muito, ela é o resumo, né? Não tem, ela é o resumo. Existem muitas cláusulas aqui nesse meio do caminho que podem fazer a diferença, inclusive sobre a questão de juros compostos ou não, por isso a importância sempre de uma análise completa desses contratos. Só que também lembrem do seguinte, quando vocês estão lá conversando com o banco, sempre perguntem para eles da seguinte forma, além da questão do custo efetivo total, que infelizmente só com uma perícia técnica para realmente destrinchar e ver se está correto ou não, sempre vejam com o banco se esses encargos bancários, se vocês tiverem opções de pagar de outra forma que não seja incluindo no financiamento, porque no final das contas são juros que vão se prolongar por 420 meses, e eu vou até aqui mostrar para vocês quanto de juros isso significa. Faça uma proposta para o banco, perguntem, olha, a gente paga isso daqui e tal, posso pagar no cartão, posso pagar assim de outra forma, pegar um outro empréstimo em outro banco. Sempre façam essa pergunta para que vocês não pensem que a melhor solução é aquele daquele contrato de financiamento, né? Sempre é possível também destrinchar. Obviamente, se o valor for muito alto e não tiver dinheiro em caixa, não tem outra opção. Mas, por exemplo, até aqui, para quem é da XP, já sabe, né? Não sei se já foi alertado, mas para muitos que têm investimentos acima de 50 mil, já existe um cartão da XP agora de crédito, que inclusive ele varia o limite conforme os investimentos. Então, de repente, você... E te gera um cashback, inclusive, né? De 1%. Pelo valor da compra. Então, assim, vai que vocês façam uma contratação dessas no banco, paguem no cartão de crédito, uma dica, obviamente cada um gerencia, mas eu faria isso, né? Se fosse eu e eu realmente fosse para o financiamento, se eu não tivesse outra opção. Aí eu faria um parcelamento, né, nesse sentido, né? Parcelava pelo cartão até de uma XP da vida, parcelava de alguma forma, assim, eu realmente eu não cheguei a verificar da questão da limitação, por mais que seja 12 meses, enfim, se o caixa fechar, porque algumas dessas parcelas, elas são parcelas que não são tão, que dá para colocar no cartão, a 2.490, nesse caso, ainda mais se, o registro, o que está aqui muito caro é ITBI, mas nem todos os contratos têm ITBI, nem todos os contratos têm ITBI, alguns não tem, são originários, são compras, aquisições originárias, então isso é só uma dica. E outra questão, vejam o impacto de uns juros, quanto que vocês pagam de juros, também acho bem interessante mostrar isso para vocês. Nesse caso, o nosso professor Francinaldo, os juros que ele poderia estar investindo na bolsa e pagando aqui no financiamento. Deixa eu ver aqui essa aqui é a nossa aba de evolução de juros, tá? Nos moldes do contrato. Aqui. Essa aba é aqui. Só de juros, né, ao longo desse período, obviamente que tem as atualizações monetárias, quando eles são pós-fixados, né, existem as atualizações monetárias, por isso que isso é uma estimativa, pode variar para mais ou para menos, que não tem como a gente prever quais são esses índices no futuro, né? Mas vamos fazer uma soma aqui só de experiência, né? É realmente um valor bem considerável nesses 420 meses. Só de juros, tá? Não é pagamento da dívida. Só de juros o que está sendo pago, por incrível que pareça, ao longo de todo esse período, 420 meses, é 879 mil reais. 879 mil reais é muita coisa. Isso aqui é juros na fórmula do sistema de amortização do constante, ou seja, totalmente na fórmula fechada, que eu não estou incluindo pagamento de tarifas de administração, seguros por dano, seguros por morte, não incluía a atualização monetária, porque na fórmula do custo efetivo total, a própria resolução diz que esse cálculo a gente não inclui essas taxas flutuantes, justamente em razão que a gente não tem como prever essas taxas futuras. Mas então esse é o valor só de juros, ou seja, a remuneração do banco é isso, para um contrato de financiamento no valor de 500 e poucos mil reais, né? E a amortização, aqui sim é o valor que realmente você paga, é realmente o valor com que paga-se no contrato. Veja a diferença entre elas, e essa daqui é a parcela total, é a parcela incluindo, não é nem a parcela total, aqui é só parcela somando amortização e juros. A parcela do mês, nos moldes do contrato, é essa daqui, é a J. Deixa eu até só somar, só para a gente ver quanto que pagaria no final das contas aqui também, somando amortização, somando taxas de... Vamos ver quanto daria isso.
Então, por isso que realmente essa situação de empréstimo bancário, né? Depois, quando a gente começa a se tentar com essas coisas, a gente começa até a ficar com o pé atrás, né? Mas, infelizmente, às vezes realmente é o sonho da pessoa ter a casa, quer logo adiantar. Então, enfim, cada um toma as suas decisões. Mas vejam quanto é o valor total pago ao longo desses 420 meses. 1.567.312. Sem considerar correções monetárias e juros, tá? Então, 1.567.000 reais que estivesse paralisado no investimento, isso daqui, quanto seria, professor Francinaldo? Quanto chegaria em 420 meses? Seria um valor extremamente gritante, né? Esses juros. Então é isso, pessoal. Com certeza, Paulo. Seria um acúmulo de patrimônio gigantesco aí, sem dúvida nenhuma. Exatamente. Então, a proposta que eu tinha para trazer para vocês foi essa, né? Apesar de já termos finalizado um pouquinho antes, né, do previsto, do programado, mas é porque realmente os assuntos... e tem mais uma dica, assim, na verdade. No caso de vocês, suponhamos, fizeram contratação de alguma empresa especializada para fazer essas análises e realmente não houve opção de tá tudo certo, o que acontece? Está certo os juros, está certo o custo efetivo total, não tem problema no encargos bancários, tudo ok. Qual o problema? Qual a solução se eu acho que está caro? Sempre lembre da nossa velha portabilidade, né? A portabilidade, ela sempre é um instrumento que vai te dar esse poder de gerência de forma simples. Hoje em dia está muito mais facilitado também para fazer a portabilidade. Mesmo que você faça a portabilidade para um banco melhor, não significa que você não consiga fazer a revisão disso que eu estou falando para vocês, do retroativo, do que estava no antigo banco. Pelo contrário, se tiver algum problema, porque quando ocorre uma portabilidade, qual é o procedimento? O banco, para que vai a portabilidade, eles meio que pagam a dívida, né, que estava pendente. Então, se houve algum problema retroativo, pode haver consequências nessa portabilidade, um efeito dominó, entendeu? E uma dica para vocês também, se eu puder aqui mostrar, né, se a gente tiver aqui assim um tempo, vou acessar aqui o Banco Central, só para mostrar para vocês uma dica para vocês fazerem consulta por conta própria também, se quiserem ficar pesquisando taxas de banco e tudo, sem problema nenhum, tá? Ao invés de vocês irem nas velhas e tradicionais bancos, Santander, Bradesco e tudo mais, vocês podem entrar no Banco Central, vem aqui na parte, não sei se está ruim para visualizar por conta aqui das abas, né? Deixa eu finalizar isso. Então, vocês vêm aqui na parte estatística, tá? Venho aqui na parte de taxas de juros, tá ok? Nessas taxas de juros, vocês veem várias opções aqui, não só para imóveis, para carros e tudo mais. Então, vocês veem as taxas pré-fixadas e as taxas pós-fixadas, tá? Em regra, no mercado imobiliário, está muito em voga agora a aplicação, a substituição da TR pelo IPCA. Isso é bom, Paulo? Não, é bom, mas depende, é imprevisível, mas no momento é bom. Por quê? A TR já faz um tempo que ela tá estabilizada. A TR, se vocês vierem olhar, se vocês baixarem pelas fontes oficiais, vocês vão ver que já desde, se não me engano, 2017, a TR ela tá zerada, ou seja, não está havendo alteração, ela está constante. Então, mas a qualquer momento isso pode mudar, mas já faz muito tempo que está estabilizado. Então, é bom porque te ajuda, para quem opta a TR, ela te ajuda a ter uma visibilidade melhor, assim, do que vai acontecer para você poder programar a sua renda. Olha, daqui a poucos anos vai ter pouca alteração nas parcelas, ótimo. O que acontece? Em razão dessa estabilidade e da falta das correções e tudo, os bancos acabam aplicando que aqui nessa taxa de juros, aqui nessa taxa de juros contratada, eles acabam aplicando um índice maior do que aquele comparado para quem contrata pelo IPCA, porque é como se fosse até uma compensação de riscos. Então, se o IPCA tem esse risco de ser volúvel, ele pode alterar para mais ou para menos no futuro, eles compensam com uma taxa de juros remuneratória mais baixa. Então, isso, no final das contas, pode ser bem interessante para você também. Isso aqui é realmente questão de gestão, né? Você vê se você tem um perfil mais moderado, mais agressivo. E eu acho bem interessante aqui, ó, vocês podem vir, ó, essa daqui tem para pessoas físicas e pessoas jurídicas. Vamos aqui na pessoa física. Aqui vocês veem bens, veículos, parcelado, crédito especial e tudo. Bem aqui tem as taxas de financiamento imobiliário com taxas de mercado
e as taxas reguladas. Vocês têm que apertar na opção de taxas de mercado, tá? Só para vocês terem uma situação, quero mostrar para vocês como é a visibilidade disso. Todo mês, olha, estamos aqui, ó, no abril de 2021. Às vezes eles nunca é de forma automática, tá? Eles sempre têm um atraso de atualização aqui no site, mas o que eu quero informar é o seguinte: para quem contratar IPCA com abril de 2021, né? Vários talvez nunca tenham ouvido falar dessa instituição financeira, a PayPalPex, né? Quem imaginaria, né, que o Banco Rodobens ele iria estar também com uma taxa dessas aqui baixas? Veja a Caixa Econômica Federal para quem foi em abril de 2021, 11,04, Caixa Econômica Federal, entendeu? Que deveria, que em regra a gente pensa que é mais barata e tudo mais, não necessariamente. De acordo aqui com os trâmites do Banco Central, na PayPalPex você conseguir 3,91%, nossa, mas se você chegar lá no banco e lembrem que isso daqui está vinculado com abril de 2021, tá? Então, isso daqui é para dar um norte para vocês. De repente, agora em maio, já tem alterado essa taxa. Não tem como a gente vinculá-los, mas se por acaso você estava em abril de 2021, você já viu pela essa análise, comparando as taxas dos meses anteriores, que você consegue marcar os quais meses vocês querem olhar, essas taxas aqui, elas são taxas muito boas porque, esse é um bom parâmetro porque vocês vão conhecer outros bancos e vocês podem ter uma noção de quais são que estão mais caros ou mais baratos. Então, vocês, ao invés de irem na caixa, vão dar um pulo na PayPalPex, vejam quanto é que está. Mas se por acaso vocês, por coincidência, fecharam em abril de 2021, na PayPalPex, o contrato, que nem aquilo que eu falei, assim, está vigorando entre as partes as regras de 2021, né, o Pacto Sunt Servanda, as regras que se obedecem são aquelas normas em vigor em 2021, tá? Em abril de 2021. Então, se vocês fecharam algum acordo em abril de 2021 com esse banco, com a Caixa Econômica, que é mais comum de nós todos, Caixa Econômica, e vocês fecharam uma taxa anual de 12%, por exemplo, nossa, não tem nem dúvida, não tem nem o que se falar judicialmente, isso é daquelas ações mega causa-ganha, por quê? O juiz com certeza vai determinar que a média aplicada tenha que ser essa, porque isso daqui que eles estão informando não são a média, isso daqui não é a média de taxas de juros, tá, pessoal, de juros remuneratórios, que também tem uma outra aba para isso, que tem aqui no site. Isso daqui são as taxas informadas diretamente pelo banco, para o Banco Central, informando quais são as taxas que eles aplicaram naquele mês. Então, se eles estão falando que essas foram as taxas aplicadas naquele mês, essa é a base que tem que ser observada. Mas, Paulo, eu estive também em abril e tudo, eu contratei e eu consegui um contrato de 10% na Caixa Econômica. Não estou entendendo o motivo pelo qual aí está até mais caro e tudo. Por que eles foram tão favoráveis para mim? Não é bem desfavorável, é porque também lembra que cada banco tem uma política interna, conforme também o perfil do cliente, aquele cliente que tem mais movimentações, tem aquelas taxas bonificadas e tudo mais. Então, isso tudo gera a possibilidade de haver uma redução. Mas se você foi aquela pessoa que não teve esses juros, que você teve um juros superior a ele, causa-ganha, totalmente você consegue. Mas o principal disso não é nem só para ver questões de causa-ganha, mas principalmente para vocês fazerem pesquisa de mercado, né? Então, vocês voltando aqui também, vocês têm milhões de opções. Olhem, só para vocês compararem também, né? Enfim, isso daqui iria tomar tempo, cada um poderia olhar o que for melhor para o interesse de vocês. Mas sempre lembrem dessa distinção entre a taxa TR e a IPCA, né? Em regra, a TR, por ser mais conservadora, tem uma taxa de juros nesse sentido, conservadora não no sentido de poucos riscos para o banco, não é isso, conservadora que justifica os juros mais baixos, não. É por haver pouca alteração, eles compensam essa conserva. É como se eles falassem, olha, eu estou dando para vocês um produto estável, que vocês sabem quanto vocês vão pagar nos próximos 10 anos, em regra, né? Porque pode haver alteração da TR, mas eu vou te pagar um juros remuneratório maior porque é aquele serviço extra, entendeu? Então, é isso, tá? Então, isso daqui é uma dica para vocês fazerem consultas na taxa de juros. Tem milhões de opções aqui de banco, tá? Aqui vocês pegam os históricos na data anterior e posterior. E são essas as dicas aqui que eu tinha para repassar para vocês. Paulo, obrigado aí pela explanação, né? Como você falou mesmo, é algo que passa facilmente desapercebido. Quando eu falei lá no curso, pessoal, que banco serve para a gente receber dinheiro, pagar conta e para ser sócio, eles ganham de várias formas aí e vão continuar ganhando por um bom tempo porque a população não se atenta para isso. Mas nós, que somos aqui da Manada Rica, temos que ter
as antenas ligadas aí para esses aspectos bancários, tá? Eu vi que já tiveram algumas perguntas aqui, eu vi que o Paulo também já respondeu durante a explanação. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta que queira fazer, eu compartilhei o contato do Paulo lá no grupo. Quem quiser fazer quem tiver se encaixar aí, quiser ter mais informações sobre essas questões aí, pode estar falando com ele, que não dá, pessoal. Pensem no quantas ações vocês poderiam comprar com esse dinheiro, quantos fundos imobiliários que estariam remunerando vocês e não a instituição. Alex, você quer fazer alguma pergunta? Não, Francinaldo, é só dar uma boa noite à turma toda aí e dizer que eu já até marquei uma hora aí com o Renato, né, já agendei um horário com o Renato para a gente fechar algumas coisas aí para essa questão de blindagem patrimonial e também já mandei para o e-mail do Dr. Paulo aí o meu contrato do meu financiamento do apartamento que eu moro, onde eu estou falando agora, e eu acho que, de repente, né, se tiver alguma coisa para ser modificada, eu espero contar com ele para a gente avançar nisso aí. Ou seja, já tomei as rédeas aí dos negócios conforme a orientação do mestre aí, para a gente poder ter vamos dizer assim, ter uma vida melhor do ponto de vista financeiro, né, ponto de vista de qualidade de vida, aproveitar mais o tempo com os amigos, enfim, todo aquele ensinamento que a gente pegou nesse curso que você apresentou para a gente aí, a gente tenho certeza que os alunos, demais colegas aí absorveram e a gente vai tocar para frente isso aí, sim. Mandei Obrigado, aí, doutor Paulo. Alex. Obrigado aí. Tudo certo, E Alex. é isso aí, Conte pessoal. conosco. Vejam, eu sempre falo isso, né? Na parte tributária e também nessa parte. Ninguém vai chegar para vocês e abrir os olhos de vocês com relação a isso. E ninguém vai fazer isso por vocês. Então, são vocês que têm que correr atrás aí, porque é ralo financeiro de tudo quanto é lugar. Governo tirando, banco tirando, lojas, em tudo quanto é lugar. Então, a gente tem que realmente tomar a nossa atitude para defender aquilo que a gente conquista com tanto sacrifício, com tanto trabalho, né? A gente não pode dar de bandeja assim para os outros. Então, parabéns aí ao Alex, que já tomou. Eu tenho certeza que outros aí também já tomaram a iniciativa. E, Paulo, o pessoal está pedindo o seu contato aí. Compartilha aí, por favor. Está lá no grupo, compartilha aí. Eu quero agradecer vocês, dizer que daqui a pouco eu passo o link da aula para quem lá no grupo. E quero agradecer aí ao Renato pela presença e ao Paulo aí pelos esclarecimentos, tá bom, pessoal? E vamos juntos aí enriquecer com saúde aí, que é o que nosso objetivo maior. É isso aí, vamos lá. Valeu, Frank. Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigado, Renato, Paulo, França. Um abraço. Até mais. Obrigado a todos. Até Obrigado, quinta, pessoal. Alex. Vamos aí, marcado. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Até mais. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Até mais, Tchau, pessoal. boa noite.